Enquanto os estados vêm reagindo ao decreto do Ministério da Justiça sobre o uso da força policial pelo país, sobre esse tema e também outros assuntos que marcaram o ano, nosso entrevistado agora é o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil. Tudo bem, governador? Como sempre, honra receber o senhor aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Um prazer mais uma vez estar falando contigo e um prazer também falar com todos aqueles que nos acompanham pelo Jornal da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, governador, nesse fim de ano, nessa reta final de ano, essa discussão sobre esse decreto do governo federal seria uma interferência de um poder no outro, nos estados, interferência nos próprios estados. Tem a discussão da PEC da segurança que vai permear o ano que vem. O senhor, como um governador, o posicionamento do senhor, o senhor acha que o governo acerta ao tentar dar essa diretriz para os estados ou cada estado deve seguir uma diretriz, cada estado tem uma ação na Secretaria da Segurança Pública? Governador. Tiago, primeiro vamos aos fatos. O Brasil é um país que, ao longo dos últimos anos, tem apresentado índices muito altos de insegurança pública. As facções criminosas, elas crescem no Brasil inteiro. Os crimes violentos aumentam, o furto aumentam. Eu já falei para o presidente Bolsonaro e falei para o presidente Lula também, na oportunidade que eu tive, se nós olharmos os indicadores de segurança pública no Brasil, nos últimos 30 anos, nós vamos ver que grande parte deles, se não todos eles, pioraram nos últimos 30 anos. E quando eu faço essa consideração, Tiago, eu não estou querendo aqui criticar governo A, B ou C, presidente A, B ou C, nem partido A, B ou C. É um problema grande do país. Agora, o que me deixa um pouco preocupado é diante de um problema grandioso como esse, das facções crescendo, a violência aumenta no Brasil inteiro e trava-se um grande debate como se uma grande solução para enfrentar o problema da violência no país é colocar a câmera na farda dos policiais. É tornar os nossos policiais como se eles fossem os grandes causadores da violência no Brasil. Para mim isso é um absurdo, gente. É uma mudança completa de contexto e de foco. A violência hoje praticada, o Brasil teve aí, nos últimos anos, mais de 40 mil assassinatos. É o país que mais mata em números absolutos no mundo. Então, isso tem que ser combatido com leis duras, combatido com inteligência, com estratégia, e não criando esse factoide, para mim isso é um factoide, de querer transformar os nossos policiais como se há algum erro que eles pudessem cometer. E cometem, Tiago, tá? Os policiais, mas é a minoria, 0,0 qualquer coisa por cento que fazem isso. A grande maioria são cidadãos de bens que trabalham para prover segurança pública em todos os estados, em todas as cidades brasileiras. Então está tudo errado, na minha opinião. Tá? Eu não concordo com esse decreto. Eu respeito, né, o atual presidente, que a gente tem que respeitar as autoridades, porém, eu discordo completamente dessa estratégia de querer, né, fazer esse grande debate em cima da polícia militar, como se eles fossem os causadores dos grandes índices de violência e da insegurança que o cidadão brasileiro tem hoje em praticamente todos os estados, na grande maioria das cidades brasileiras. O senhor acha que é um erro, governador, condicionar a liberação de recursos para os estados ao fato de ter que seguir essas regras, mesmo que seja uma sugestão, mas seguir essas regras, só assim os estados recebem mais recursos? O senhor acha um erro isso? Olha, primeiro é um erro, Tiago, e segundo, tá, o dinheirinho da União é muito pouco diante daquilo que todos os estados brasileiros, inclusive o meu e todos os estados acreditam. Eu não conheço os números efetivos, mas eu tenho certeza que a segurança pública, polícia militar, polícia civil, polícia penal, que nós bancamos com o dinheiro do estado, é muito, mas muito maior do que esse dinheirinho que eventualmente deixaria de vir. No meu estado, eu já adianto, prefiro deixar de receber esse dinheirinho de ter que seguir uma regra que eu acredito que não vai ajudar na estratégia de melhorar o ambiente de segurança para o cidadão e para a sociedade. Governador, nas inúmeras entrevistas que o senhor já concedeu nesse ano aqui à Jovem Pan, o senhor sempre demonstra uma postura muito republicana em relação ao governo federal, por mais que discorde de muitas ações do governo.
de uma certa maneira, sendo até oposição ao governo, claro que apoiando algumas medidas, como a gente já falou muito nesse ano da reforma tributária, mas eu pergunto, o que o senhor espera agora para 2025 da relação dos governadores com o presidente da República ou com o governo federal? Como é que o senhor espera que vai ser essa relação? Vai ser tão difícil como foi nesse ano? Tem a discussão da PEC, da segurança e outros temas também que devem ser debatidos no ano que é pré-eleitoral, não é, governador? Olha, o governo do presidente Lula, e eu sempre falei isso, Tiago, eu torci, como qualquer brasileiro de bom senso, né? Ele tem que torcer para quem está no poder dê certo. Porque se dá errado, quem paga a conta no final do dia é a grande maioria da população e principalmente aqueles que têm menor condição social. Então eu torço para que dê certo. Eu nunca joguei contra. Às vezes eu posso discordar, mas eu faço isso de maneira respeitosa. Entretanto, eu tenho o direito de dar a minha opinião como cidadão e como governador de um estado que fez a sua lição de casa, né? Por isso que hoje, Tiago, eu não dependo. O estado de Mato Grosso, e acredito que outros estados também, não tem essa dependência mais do dinheiro de Brasília. Esse negócio que Brasília tem muito dinheiro, isso é uma lenda. Grande parte do dinheiro que tem lá está na mão dos parlamentares, né, com as emendas parlamentares. Os ministérios não têm dinheiro para programas, para projetos, o dinheirinho que tem é muito pouco. Então, essa barganha de propor, olha, eu vou fazer um decreto aqui, quem não seguir minhas regras não tem o meu dinheiro. Então, não é assim que se negocia também. Então, eu não gosto disso, eu não faço isso com os meus prefeitos, eu acho que o presidente não deveria fazer isso com os governadores. Tem uma relação republicana, vamos discutir a segurança pública, tem eleição daqui a 2 anos, o governo já perdeu o bônus, né, que você tem no início de um mandato, já se passaram 2 anos, já vamos começar a caminhar para o final, meio final do governo do presidente Bolsonaro e dos nossos também. Então, quem tomou medidas corretas no começo vai colher o bom resultado disso. Quem não tomou, a tendência é da agora para frente, Tiago, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, o Congresso está um pouco arredio, existe uma oposição forte, né? Isso pode complicar um pouco mais o cenário político para se tomar decisões neste momento. Eu acho que o governo começou, na minha opinião, eu já disse isso algumas vezes, de forma equivocada, criou muito ministério. O Lula 3.0 adotou uma receita do Lula 1.0. E não está dando certo. O Congresso é outro, o Brasil outro, se passaram mais de 20 anos e a realidade política do país é outra. E se o cenário econômico der uma pioradinha, eu acho que as coisas podem complicar para o governo, mas infelizmente complica também para o Brasil. Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, mais uma vez, governador, obrigado pela gentileza, desejo ao senhor um excelente ano e voltaremos a nos falar muito em 2025. Muito obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado, um grande abraço a você, a todos da Jovem Pan e a todos brasileiros aí que estão nos acompanhando nesse momento. Desejar que o ano de 25 seja um ano aí cheio de desafios, como sempre, mas com força, com fé em Deus e com muito trabalho. Eu acredito muito nisso, Tiago. É trabalho, seriedade e honestidade que muda a realidade de uma família, de um pai de família, de uma cidade, de um estado e de um país. Então, eu desejo a todos aí um ano de 25 com muito trabalho, com muita seriedade e Deus na frente aí guiando a todos nós. Um abraço a todos. Muito obrigado.